Possa abençoar todos de acordo com o seu merecimento e que aqui vieram buscar, pedir, receber nessa noite. Então, eu começo trazendo o tema dessa palestra, que é um tema que foi pedido para mim falar. Não é um tema que eu planejei, trazer essa palestra aqui hoje, mas a espiritualidade me pediu para trazer três temas, três palavras, que é informar, formar e transformar. Por quê? Não sei. Mas eu estava hoje, até pouco antes da palestra, angustiado, pensando por que essas três palavras, o que eu vou levar para essa galera escutar, para eles refletir, pensar, evoluir. E um pouquinho antes ali atrás, uma colega nossa aqui trouxe que teve 3 visões hoje à tarde. 3 visões. E as 3 visões dela, e ela veio contar para mim. E as 3 visões dela foi assim: eu não entendi por que eu vi isso. E dela me contou que a primeira imagem ela viu Jesus com as mãos abertas, jorrando luz, raios dourados. A segunda ela viu um anjo com uma espada. E a terceira ela viu um outro anjo com uma ovelha na mão. Eu disse, essas 3 visões e as palavras que eu vou fazer a palestra hoje. E ela, o que tu vai falar? Eu falei, informar, formar e transformar. E ela disse, meu Deus, olha só, que coisa, E aí, mais ou menos a hora que ela teve a visão, foi a hora que me veio o que era para mim falar, que era mais ou menos por volta das 16 horas. E aí, deixa que a espiritualidade age agora. Deixa que ela fale o que ela quer que eu fale. Então, trazer esse assunto é um assunto que nós precisamos refletir de certa forma. O que essas 3 palavras nos remetem? Informar, formar e transformar. Então, eu gostaria de iniciar com essa imagem, que é uma frase que vem do provérbio chinês, que diz o seguinte: podemos contar as sementes em uma laranja, mas não poderemos contar quantos laranjais uma semente pode gerar. É profundo. Então, toda a potencialidade que tem por vir dentro de cada um de nós, isso vai depender de cada um que está aqui dentro. Uma árvore, por exemplo, pegando a ideia da semente, quando você planta ela nasce pequenininha, é uma semente insignificante. E é interessante porque quanto mais a árvore, essa planta vai crescendo, ela começa a se tornar com uma folha, depois vem 2 folhas, depois nasce 4 folhas, e aí essa árvore começa a ganhar uma direção. Essa planta começa a ganhar uma direção. E na medida com que ela vai crescendo, ela vai se tornando mais forte. E aí ela vai crescendo, vai ganhando vida, começa a ser útil para a sociedade. Ela começa a ganhar folhas, dessas folhas vem galhos, daqui um pouco esses galhos começam a abrigar os pássaros, ela começa já a produzir vento, ali já vem alguns insetos se alimentar das folhas, e ela vai crescendo, começa a produzir flores, que as abelhas retiram para fazer o mel, e daqui um pouco gera frutos, sombra, e aí essa árvore talvez cumpriu a sua missão. Ela veio para entregar algo, e deixar algo aqui para nós, para ser útil. Mas o que cabe nos refletir sobre isso, sobre essa história, essa metáfora da árvore? Então, pensando nessa temática, informar, formar para transformar. Então, informar, eu queria dizer a todos vocês que nós temos que nos informar, nós precisamos nos nutrir de palavras, nós precisamos nutrirmos de inteligência,
Nós precisamos nutrirmos de informação. Mas que tipo de informação? Onde a gente busca? Onde está a fonte de vocês? De onde a gente pega essa informação? Se vocês vêm aqui na noite de quinta-feira ou na de quarta, que agora atendemos nas quartas também, vocês vêm buscar informação, concordam? Vocês vêm aqui nutri-los de informação, de espiritualidade, de conhecimento da palavra. Vocês vêm buscar ajuda, vocês vêm buscar transformação. Então, eu acho interessante falar nessa questão de informar, porque tem pessoas que vão inflando, né, a inteligência, mas esse inflar é uma inflação boa, não ruim, porque tem pessoas que vão por outro caminho, vão inflando o ego, quando vê está tão grande e acaba sufocando a própria pessoa. Então, esse inflar demais, em algum momento, nós temos que nos dar conta se a gente está no caminho certo. E é interessante porque a espiritualidade de cada um, porque todos têm o seu guia, eles nos dão recados, só que a gente às vezes não está preparado para ouvi-los, para senti-los ou para percebê-los. Um bebê, por exemplo, quando ele nasce com o ego inflado. Ele acha que ele é o centro das atenções. Ele olha para o mundo e o mundo é ele. Ele não difere ele do mundo. Ele acha que o mundo é ele. E é interessante porque o primeiro momento que ele se dá conta que o mundo não é ele é quando ele chora e a mãe não vai dar o seio para ele logo, ou ir lá correndo fazer o tetê. Ele se dá conta e pensa assim: peraí, então quer dizer que se eu chorar e alguém não responder logo, tem mais alguém aí fora. Então ele começa a se dar conta que ele não é o centro das atenções. E aí ele começa a fazer essa diferenciação dele para o mundo. Peraí, então tem mais alguém fora de mim. Mas ser o centro das atenções também é importante. Tem uma fase da infância que nós temos que ser o centro das atenções. Nós trabalhamos para isso. Só que o ruim é que tem pessoas que estendem isso para a vida adulta, né? Quer ser o centro das atenções para sempre. Então, uma fase da infância é importante. Cair, a mãe vai lá e levanta. Tu chora, alguém vai lá e te dá. Mas a gente precisa em algum momento entender essa diferenciação, que vai até ali. A partir dali, não. E essa informação que nós temos que nos dar conta e cuidar para não inflar, nós temos que nos dar conta de onde a gente está buscando essas informações, de que fonte vocês bebem as informações, de onde vocês se nutrem. Não vão levar o pé da letra, né? Não é beber mesmo, né? Em falar em beber, eu lembro muito da história quando eu fiquei sabendo, né, que eu fui estudar, estou estudando ainda, e acho que não vamos acabar numa encarnação para entender tudo o que foi Chico Xavier. E numa das histórias que eu até dei risada, quando leva ao pé da letra, não é o pé da letra que é para a gente levar, e ele estava com o seu irmão, o José Cândido, numa desobsessão. Chegou umas irmãs, estavam sendo obsediadas, né, por espíritos obsessores, e aí ele disse pro irmão dele, que o espírito de luz falou: olha, aplica o evangelho, você aplica ele fielmente, aplica se você vê que eu estou me perdendo aqui com o espírito obsessor. E aí, quando ele começou a fazer a desobsessão, ele começou a falar umas coisas estranhas, se mexer estranho, o irmão dele pegou o livro, a Bíblia, e começou a tacar na cabeça dele, né? Fielmente, foi ao pé da letra: toma o evangelho, toma o evangelho. Não é o pé da letra que eu quero dizer, não é ir lá e beber, né? É o que? É buscar fonte de sabedoria, né? Onde vocês buscam as informações, porque informação, o mundo está cheio, né? E parece que quanto mais a gente busca informação, menos a gente sabe. É interessante porque nós nunca tivemos tantas pesquisas científicas, estudos, tantos remédios, mas por que cada vez mais tem doença?
Tanta informação, mas por que mais depressão? Né? Essa conta não fecha, né? Temos tanto alimento, por que tem tanta gente com fome? Tem uma pesquisa que evidenciou que nós produzimos muito mais alimento do que a gente come. Mas por que no mundo, né, a quantidade de alimentos que vai fora é superior ao índice de pessoas que estão com fome? Onde está essa comida? Então tem conta que não fecha, né? E a gente precisa se dar conta disso. E aí, quando a gente analisa essa situação, a gente precisa entender, né, que muitas vezes uma notícia, uma informação superficial não vai agregar. Então essa informação que eu trago aqui é para não inflar a sua inteligência e não achar que você sabe tudo. É para estudar, ir a fundo, tentar buscar de uma fonte segura, né? Informar é buscar, mas a gente tem que querer. Nem todo mundo aqui quer. Nós queremos as coisas prontas. A gente quer as coisas mastigadas. A gente quer as coisas rápidas, né? Se eu tenho que preparar um alimento, quanto tempo? Eu não tenho esse tempo. Então é melhor fazer um pedido. É melhor ir lá no aplicativo e pedir a comida pronta. Se eu preciso estudar, é melhor ir no Google e eu não estudo a fundo. Então, buscar tem que existir, no mínimo, uma vontade da gente. E a gente está se tornando, nós estamos se tornando pessoas preguiçosas. Quando a gente fala em termos de buscar a espiritualidade, de estudar a fundo. Quem aqui de fato, depois de uma palestra, aplica na sua vida? Quem vai de fato fazer acontecer? Porque vir aqui, sentar e escutar é fácil. Mas quem de fato faz, vai buscar essa diferença, aplica na sua família. Então é muito importante que a gente venha aqui, mas entenda que depois de sair daqui, a gente precisa aplicar isso. Fazer valer a pena, fazer acontecer, né? E aí eu trago aqui também, não menos importante, a segunda parte, que é o formar, fazer sentido, aplicar, executar, que é o que eu quero trazer agora. Porque informar, a gente faz, a gente tenta, parece que é mais fácil, mas a gente tem que ficar atento. Que tipo de informação que está chegando até a gente? O formar é fazer aqui dentro esse processo de mudança, né? E aqui dentro, não é literalmente dentro de um espaço, por exemplo. O rei Davi, ele queria agradar a Deus. O rei Davi foi o prodígio de Deus, foi o filho de Deus. Ele queria agradar a Deus. Então ele pensou, eu vou criar um templo para agradar a Deus. E chegou Natã e disse assim: Davi, Deus falou que ele não está feliz com o templo que você está construindo. Como não? Disse Davi. Como não está feliz? Eu estou construindo o maior templo, o mais bonito, pedras. Por que ele não está feliz? Deus disse que não está feliz. Mas ele quer o quê? Aí o Natã disse, Deus disse que ele vai construir o próprio templo dele. E Davi falou, mas aonde? Natã falou, não sei. Mas é de palha? Não sei. É de pedra? Não sei. É mais bonito que o meu? Não sei, disse Natã. Ele mandou dizer que esse templo vai vir daqui uns anos. Está por vir. E olha que interessante. Esse templo, ele era de carne e osso. Dentro desse templo batia um coração. Esse templo chama-se Jesus Cristo. Onde ele passou, não precisava de barracas, de espaços físicos. Onde ele passou, ele construiu impérios, crenças, transformou, curou, mudou, fez a população evoluir, enxergar. Mas quem de fato faz isso? Então a gente precisa compreender que, se nós temos uma boa intenção, beber de fonte segura, acreditar, saber, poder ajudar, poder transformar, esse formar aqui dentro vai começar a fazer mais sentido. Ainda é interessante que quando a gente fala o formar,
a gente precisa se dar conta que esse formar, ele não tem um fim, porque é assim como as encarnações, a gente está aqui, já vem de muito tempo, mas ainda tem que continuar evoluindo. Mas como é que tu sabe que nós temos que evoluir, Abel? É só olhar para o lado. Outro dia, um casal de pessoas muito bonitas, filhos muito bonitos, um status na sociedade muito bonito, assim, até de dar inveja. Eu pensei, meu Deus, né? A gente se compara na hora, até parece que a gente é feio. Mas era tudo muito bonito naquela família. E quando aquela família foi sair, dentro daquele carro bonito, a criança abaixa o vidro, gospe para fora, grita, aí tu olha assim, até a gente volta a ficar bonito de novo. Tu olha, né? Tu vê que qual é o ensinamento que esses pais estão dando, né? A mulher gritando dentro do carro, né? Puxando pelo braço, botando assim, forçando a criança a botar o cinto. Aí tu pensa, né? Olhando para o lado, quanta gente que poderia talvez doar algo que não te pertence mais, ou que não é mais tão útil, mas a gente parece que tem aquele apego, né? Aquela fixação por ter as coisas, doar parece que vai uma parte da gente junto. Então formar de verdade, é você olhar para dentro, mas aquilo tem que fazer sentido. A palestra que a gente ministra aqui, o que é pregado no Evangelho, na Bíblia, nos pastores, nos padres, que são extremamente pessoas evoluídas, mediúnicas, faz sentido, você aplica, você escuta com o coração ou com o ouvido, entra de um lado, sai do outro, e você sai de lá da mesma forma que você entrou. Ou talvez esperando a próxima quinta, ou a próxima sexta, ou o próximo domingo, para ir lá buscar mais alguma coisa que nem aquilo que tu foi fez sentido. Então a gente precisa nos dar conta do que é esse formar. Por que eu preciso olhar para dentro de mim? Né? E quando a gente olha para dentro, nós temos sim um ego um pouco inflado. Nós queremos ter mais, ser amado, nós queremos que as pessoas nos amem, porque as pessoas carecem disso. O maior amor que você tem é por Jesus Cristo, que você em regra precisa ter, que foi a pessoa que mais te amou. Eu sei que tem gente que não gosta dos seus pais, por exemplo. Eu odeio meu pai. Você precisa ser grato pelo teu pai e pela tua mãe. Eles te deram o maior presente do mundo, te deram a vida. Te deram a vida, e só por isso você precisa ser grato. Mas tudo bem, mas tu precisa agradecer. Por quê? Porque tu está aqui, tu está evoluindo. Então tem pessoas que vão entrando numa redoma de vidro, numa bolha, vão inflando o ego, né? Ao mesmo tempo perdidos ali dentro, e aí por essa falta, começa a buscar necessidades, de ser amado, de buscar prazer. E quando eu falo em ser amado, eu não estou dizendo que a gente não merece ser amado, mas eu quero dizer que você já é amado pelo Pai. E é interessante porque quando eu fui estudar sobre amor próprio, sobre o que é o amor próprio, e eu não estou dizendo que não é para a gente ter, a gente pode ter, mas a gente tem que cuidar que existe uma linha muito tênue desse amor próprio e de uma necessidade. E é interessante porque eu trago aqui uma conversa, eu vi esses dias num videozinho que eu estava assistindo. Vocês já leram o livro Alice no País das Maravilhas? Já leram o livro? Quem já leu? Poucas pessoas. Tem uma parte do livro, eu quero ler também, tá? Ainda mais depois que eu descobri isso aqui. Tem uma partezinha do livro que eu fiz um recorte, fui buscar, que o coelho,
está junto com Alice, e Alice tem essa falta de amor próprio, mas ela tem essa necessidade de ficar buscando essa validação. E Alice então pergunta para o coelho: ama-me? Perguntou Alice. Não, disse o coelho, não te amo. Alice franziu a testa, juntou as mãos, como fazia sempre quando se sentia ferida. Vês, disse o coelho, retorquiu o coelho branco, agora vai começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te, pelo menos um pouco. Sabes, disse o coelho, é por essa razão que eu não posso te amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverás dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão te magoar. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros. Seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não criares uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez, Alice, que eu vi você, eu fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma. Então, essa reflexão desse coelho com Alice, nós precisamos compreender melhor o que é isso, esse amor próprio, essa necessidade de buscar fora, essa necessidade de, procurar em algo ou alguém. E talvez a gente se esquece de formar esse amor aqui dentro, com base naquilo que a gente já tem conhecimento, que se a gente beber da fonte correta, nós vamos ter. Mas é difícil. Não vim aqui falar que é fácil, que é tranquilo, ou que é rápido. Muito pelo contrário, é difícil. E trago aqui também, não menos importante, a terceira parte, que é o transformar, a mudança real, a sua contribuição. Qual é a sua contribuição para o planeta Terra? O que você faz de útil para o planeta, para a sua família, para você, para o seu animal de estimação, para o seu próximo, para o seu cônjuge, para o seu filho? Eu dei a vida. Sim, acabei de dizer que é muito importante, excelente, mas mesmo assim é pouco. Nós, não desmerecendo os pais, mas você precisa fazer muito mais, precisa evoluir, continuar buscando de fonte segura, olhando para dentro para formar isso e para fora transformar. Estava sentado um monte de gente importante. Vocês já viram o filme Madre Teresa de Calcutá? Me lembra muito ela. Estavam sentados um monte de pessoas importantes, líderes religiosos, pessoas que estavam ali, que formavam, direcionamento para o mundo inteiro, guiavam, leis, e ela estava lá sentadinha, e aí todos estavam sentados, e qual a sua contribuição? Eu trouxe aqui, eu acho que eu busquei em tal lugar, o que tu fez, o que tu vai fazer, Estavam conversando, e Madre Teresa de Calcutá se sentiu um pouquinho incomodada com aquilo, que ninguém estava falando no propósito que era para falar, que era sobre a fome. E aí Madre Teresa de Calcutá levanta, pede licença e diz assim: vocês me dão licença,
que eu tenho 5 pessoas lá em casa e eu preciso alimentá-los. E saiu da reunião. Depois desse gesto, será que precisa falar mais alguma coisa? Depois desse ato, será que precisa criar lei, precisa formar alguma coisa? Vocês entendem que na simplicidade, havendo amor, uma força de vontade, havendo coragem, porque precisa haver coragem. Tem muita gente aqui dentro que tem muita vontade de fazer muita coisa, mas não tem coragem. Falta essa coragem aqui dentro. E eu entendo que não é fácil, porque onde a gente vai buscar essa coragem? Então, quando nós pensarmos em transformar, começa por metas atingíveis. Começa tratando bem quem está dentro da tua casa, respeitando quem está dentro da tua casa. Começa levando informação para quem está dentro da tua casa, buscando a informação certa, agindo de certa forma certa. Então, informar, formar e transformar é atos de mudança, de crescimento. E assim, eu desejo que todos vocês consigam fazer a mudança necessária enquanto vocês estão aqui, deixando a sua contribuição, deixando o seu ato, deixando o ato de onde eu não preciso cobrar nada, eu não preciso ser amado para poder amar, eu posso doar. Divaldo Franco fala que o maior amor a gente doa, a gente não espera, porque ele vem de si mesmo. É disso que a gente precisa se nutrir. Então, eu agradeço a todos vocês por esse momento oportuno, porque nós precisamos, às vezes, refletir sobre isso, sobre em que momento nós estamos e o que nós estamos fazendo. É simples, onde eu estou e onde eu quero chegar. O primeiro passo, talvez vocês estão dando, vindo aqui na casa, buscando informação, aprendendo, mas precisa muito mais. E eu digo vocês, incluo eu também preciso. Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite a todos.